A palavra Apocalipse geralmente evoca imagens de desastre e destruição. No entanto, seu significado original é muito mais esperançoso. Derivada da palavra grega apocalipsis, significa revelação ou desvelamento. Em um contexto bíblico, Apocalipse se refere à revelação do plano de Deus para o futuro, particularmente o fim dos tempos. Trata-se de desvendar verdades ocultas ao entendimento humano, oferecendo um vislumbre do triunfo final do bem sobre o mal. O livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, é o exemplo mais conhecido de literatura apocalíptica. Ele apresenta um relato vívido e simbólico do fim dos tempos, culminando no retorno de Jesus Cristo e no estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Compreender o verdadeiro significado de Apocalipse é crucial para abordar a profecia bíblica com esperança e expectativa, em vez de medo e desespero. Ao longo da Bíblia, Deus revelou vislumbres do futuro, particularmente o fim da era atual. Essas profecias não têm o objetivo de nos assustar, mas de nos preparar, nos alertar e nos dar esperança. Uma profecia importante diz respeito à ascensão de um líder mundial poderoso e enganador, conhecido como o Anticristo. A Bíblia alerta sobre seu carisma, sua autoridade e seu objetivo final de afastar as pessoas de Deus. Outra profecia proeminente fala de um tempo de grande tribulação, um período de sofrimento e convulsão sem precedentes na Terra. Esse tempo de tribulação será marcado por guerras, desastres naturais e perseguição generalizada aos crentes. No entanto, a Bíblia também profetiza o retorno triunfante de Jesus Cristo. Ele voltará para derrotar o mal, julgar os vivos e os mortos e estabelecer seu reino eterno na terra. Essas profecias, embora às vezes perturbadoras, apontam para a soberania final de Deus e a esperança de um futuro glorioso para aqueles que creem nele. Compreender a profecia bíblica requer reconhecer que ela frequentemente emprega linguagem simbólica. Essa imagem vívida ajuda a transmitir verdades espirituais profundas que transcendem as interpretações literais. Por exemplo, a besta mencionada no livro do Apocalipse não se refere a um animal literal, mas simboliza um sistema poderoso e opressor que se opõe a Deus. Da mesma forma, o número 666 é uma representação simbólica do Anticristo e sua rebelião contra Deus. Interpretar esses símbolos requer estudo cuidadoso, discernimento com oração e consideração do contexto histórico e cultural em que foram escritos. Além disso, é crucial lembrar que o tempo de Deus não é o nosso. Embora possamos não saber o momento exato desses eventos, somos chamados a estar vigilantes, reconhecendo os sinais dos tempos que indicam a aproximação do fim da era. Uma das imagens mais impressionantes do livro do Apocalipse são os 4 cavaleiros, cada um representando um aspecto diferente do julgamento de Deus sobre um mundo pecaminoso. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista e o engano. Ele representa a ascensão de falsas religiões e ideologias que desviam as pessoas de Deus. O segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho, representa a guerra e a violência. Ele significa o início de conflitos e derramamento de sangue que envolverão a terra. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, simboliza a fome e as dificuldades econômicas. Ele representa a escassez de recursos e o colapso dos sistemas econômicos.
Finalmente, o quarto cavaleiro, em um cavalo pálido, representa a morte e a peste. Ele significa a morte e as doenças generalizadas que assolarão a terra. Esses 4 cavaleiros servem como um lembrete severo das consequências do pecado e da certeza do julgamento de Deus. Seção 5. O livro do Apocalipse, uma visão do fim dos tempos. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João enquanto exilado na ilha de Pátimos, permanece como um farol de esperança e um alerta severo para a humanidade. Ele oferece um vislumbre do futuro, revelando o triunfo final do bem sobre o mal. A visão de João está repleta de simbolismo, representando uma batalha cósmica entre Deus e Satanás, o bem e o mal. O livro revela a ascensão do Anticristo, um líder carismático que enganará muitos e dará início a um tempo de tribulação sem precedentes. No entanto, em meio à turbulência, o livro do Apocalipse também destaca a fidelidade do povo de Deus, que permanece firme em sua fé, apesar da perseguição. Ele culmina no retorno glorioso de Jesus Cristo, que derrotará Satanás, julgará os vivos e os mortos e estabelecerá seu reino eterno na terra. Este livro final da Bíblia, embora complexo e multifacetado, oferece uma mensagem de esperança, lembrando-nos de que Deus está no controle e que a vitória final pertence a Ele. Seção 6. Decodificando os símbolos. Entendendo o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é rico em simbolismo, frequentemente usando imagens do Antigo Testamento. Compreender esses símbolos é essencial para entender a mensagem do livro. Por exemplo, o dragão mencionado ao longo do Apocalipse representa Satanás, enquanto a besta simboliza o Anticristo e seu regime opressor. O número 666 está associado à besta e representa a imperfeição e a rebelião contra Deus. Babilônia, frequentemente retratada como uma cidade de luxo e corrupção, representa o sistema mundial que se opõe a Deus. A Nova Jerusalém, por outro lado, simboliza o reino eterno de Deus, um lugar de paz e justiça perfeitas. Interpretar esses símbolos requer estudo cuidadoso, discernimento com oração e disposição para buscar a orientação do Espírito Santo. Ao compreender a linguagem do Apocalipse, podemos desvendar suas profundas verdades e aplicá-las às nossas vidas hoje. Seção 7. A marca da besta e o número 666. Um dos símbolos mais intrigantes e frequentemente mal interpretados no livro do Apocalipse é a marca da besta e sua associação com o número 666. Essa marca, dada àqueles que juram lealdade ao Anticristo, representa uma rejeição a Deus e um abraço ao mal. O próprio número 666 tem significado simbólico, representando a imperfeição e a falta do padrão perfeito de Deus, representado pelo número 7. Embora a natureza exata da marca permaneça um assunto de debate, ela significa uma decisão consciente de se alinhar com o Anticristo e seu sistema de controle. A Bíblia adverte que receber essa marca terá consequências terríveis, separando os indivíduos da graça de Deus e sujeitando-os ao seu julgamento. A marca da besta serve como um lembrete severo da importância de fazer uma escolha consciente de seguir a Deus e resistir à sedução do mal. Seção 8. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Os conceitos do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo são centrais para a escatologia cristã, oferecendo esperança e expectativa para o futuro.
Embora sejam eventos distintos, eles estão interconectados e apontam para o triunfo final do plano de Deus. O arrebatamento se refere ao arrebatamento repentino e inesperado dos crentes da terra para encontrar Cristo nos ares. Esse evento, descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, precederá o período de tribulação e marcará o início da intervenção direta de Cristo na história humana. A segunda vinda de Cristo, por outro lado, será um retorno visível e glorioso à terra para derrotar Satanás, julgar as nações e estabelecer seu reino eterno. Esse evento, descrito em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, marcará o culminar da história e o início de uma nova era de paz e justiça. Embora o momento desses eventos permaneça desconhecido, a promessa do arrebatamento oferece conforto e segurança aos crentes, enquanto a segunda vinda de Cristo fornece esperança para o triunfo final do bem sobre o mal. Seção 9. Esperança e advertência. A relevância da profecia. Hoje, embora escritas há séculos, as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos têm profunda relevância para nós hoje. Elas servem como um aviso e uma fonte de esperança, instando-nos a viver com a eternidade em vista. As profecias de um mundo mergulhado em tribulação, engano e rebelião contra Deus servem como um lembrete severo das consequências do pecado. Elas nos desafiam a examinar nossas próprias vidas, a nos afastar do mal e a buscar o perdão e a orientação de Deus. No entanto, essas profecias também oferecem imensa esperança. Elas nos lembram que Deus está no controle, que o mal não prevalecerá e que um futuro glorioso aguarda aqueles que permanecem fiéis a Ele. A promessa do arrebatamento, a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno oferecem conforto, segurança e um motivo para a esperança inabalável. Ao compreender e atender à mensagem da profecia bíblica, podemos navegar pelos desafios do nosso tempo com sabedoria, coragem e uma fé inabalável no plano final de Deus.